Petição inicial tem a ver com o que se sabe sobre a pronúncia e/ou renúncia, seja do acusado ou réu, diante autor e autoria, que se pode verificar em relacionamento intergovernamental e também extrajudicial, em que se pode verificar entre lances e entre linhas informações paralelas ou dados e conhecimentos do que conversas ou diálogo podem ter acarretado violência ou quebra de alguma aliança ou reunião e espécie de crime de colarinho branco de políticos e eleição, ou também bancário e econômico, seja também em âmbito escolar diante crianças e professores e adultos, ao que se sabe sobre conselho tutelar e acesso à delegacia e tribunal ou a locais superiores, seja de justiça ou ministerial. E assim as informações ou dados anexos a processos e informações que podem estar em diálogo passa a ter ligação e coligação a partidos políticos e também sindicatos, ou que se sabe sobre jurisdição e doutrina, para que assim possa ter verificações e acessos restritos e citações que dizem ou condizem com a realidade e a concretização de autos ou embargos que precisa ser influenciados com a ausência ou a presença da autoridade competente e ou constituído, seja o advogado ou juiz, procurador ou desembargador, Ministério Público ou Defensoria Pública. E com isto, a questão e razão que se pode acessar diante o STF, que é o Superior Tribunal Federal, e o STJ, né, Supremo Tribunal de Justiça, ou ao contrário, pode verificar nuances ou delegações que precisam ser acessadas por pessoas de porte e também investigadas ou investidas em cargo público e de autoria e alto calão, que é não deixar questão de privacidade ser compartilhado ou publicado para jovens que não têm ainda o conhecimento, a mentalidade relacionado a cativeiro ou questões familiares e relacionamento sexual ou maturidade. E assim, a questão de gestantes e parturientes acaba se afastando para licenças e afastamentos que são do Instituto Nacional de Seguridade Social e Previdência Social, ligado ao que se sabe sobre Ministério do Trabalho e Emprego e também sobre o Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde, que assim o âmbito empregatício e trabalhista precisa ter saúde e conferir diante fábrica e indústria ou metalúrgica e empresas de grande, médio ou pequeno porte, que os funcionários precisam estar alinhados e igualitários de acordo com salários e gerência ou relacionada a gênero, que é feminino ou masculino, e assim podem ter igualdade conforme que está na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que é o nosso caso cidadão. E assim, quando está de acordo com essas informações, se pode valer de qualificação e identificação ou comunicação a autos, seja infringentes ou de embargos declaratórios, que incluem em si o endereço profissional
ou residencial. Também a condição e verificação de relacionamento interpessoal ou até relacionamento sexual que a pessoa possui, para assim poder incluir rol de testemunhas e verificar valores de indenização ou restituição ou restauração e conforme danos materiais, danos morais ou de estatística ou também estético, em que se aprecia o valor do objeto e acaba fazendo a devolução para a pessoa com um processo legal, ao qual se vê ou em advocacia, que são de escritório, ou de pequenas causas em fórum e utilização do tribunal de acordo com o rito, seja ordinário, sumário ou sumaríssimo, ou cláusulas exorbitantes e prefixadas com a ajuda de responsáveis, seja de empresa ou negócios em si relacionados a comércio e lojas, seja simples ou escritórios de finanças e contábeis e ciências econômicas que precisam fazer avaliações e laudos ou declarações históricos para assim corrigir ou agir com conformidade com a corregedoria e assim verificar políticas internas ou externas que facilitem, ou seja, membro, não exatamente de facções ou milícia e máfias, que alimente tráfico e narcotráfico ou de pessoas, doenças, revólveres e drogas entorpecentes ou estética relacionado a sintético, que podem ser também verificados diante de jogos de azar e o uso desacelerado do cigarro e o consumo de bebidas ou líquidos alcoólicos que prejudica a mentalidade e faça psicoativos ou psicopatas ou sociopatas ser representantes em qualquer lugar que tenhamos o acesso adequado ou preciso, e principalmente no uso e utilização de farda ou uniforme e com acesso a programas ou sistemas e também a sistemas operacionais relacionados à computação, pode ser gráfica ou em si computacional e digitação, e assim informações ou comunicações relacionados a jornalismo e reportagem, para assim não ter devidamente a repercussão e prejudique a saúde de vítimas e autores de crime, seja o réu ou corréu ou requerente requerido e testemunhas ou autoridades competentes que tenham o acesso preciso a autos, petições, contestações, recursos e apelações, declarações, anexos ou citações, seja assim autor ou autoria. E com isto, o valor da causa fica sendo fixado com cálculos que estão no pedido ou incluído diante avaliação técnica e consulado brasileiro para verificar quais são os valores e técnicas errôneas ou adequadas para o momento assim verificado atual e corrigido monetário diante o sistema bancário.